Bom dia, meus irmãos. É uma alegria para mim poder estar aqui com vocês. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias comigo em 2 Samuel, capítulo 13. Enquanto vocês abrem, eu quero compartilhar um pouco com vocês daquilo que nós falaremos aqui hoje, amanhã e concluindo no domingo pela manhã. Na semana passada, eu falei sobre famílias em tendas aqui. E o meu desejo foi mostrar algumas famílias no Antigo e no Novo Testamento que viveram momentos difíceis, momentos inesperados, momentos diferentes, em que a graça de Deus os alcançou, em que a palavra de Deus veio e os ajudou, os aconselhou para conseguirem passar por aquelas situações difíceis pelas quais passaram. E eu até pensei em repetir as pregações, mas foram tantas as famílias e as ideias que passaram pela minha cabeça, mesmo na semana passada, que eu gostaria de avançar um pouquinho mais. Então, se você, de alguma maneira, quiser voltar e ouvir aquilo que foi falado na semana passada sobre a família de Abraão e Sara e alguns problemas que eles tiveram, especialmente quando Abraão aceitou a palavra de Sara para poder ter um filho com a serva dele, a Agar, e foi uma confusão. A história também de Jacó e de Esaú, Jacó jurado de morte pelo irmão, e como a graça de Deus esteve naquela situação também. Imagina uma família onde o irmão promete matar o outro, onde a esposa fala, não, pode ter um caso com a minha serva, aqui tem um filho com ela. Nós vimos várias histórias na semana passada. E nessa semana eu gostaria de olhar para 3 novas histórias de famílias que viveram em tendas, não em castelos. Famílias que viveram em situações de fragilidade. E viver em tendas, viver num estado de peregrinação, de passagem, que é o que a gente está fazendo aqui, nesses dias. Nossa casa não é aqui. E quando a gente para pensar no que a Bíblia fala sobre a nossa vida nesse mundo, a nossa vida nesse mundo é uma vida em tenda, uma vida em barraca. Como quando você sai para acampar e arma ali a sua barraca e você sabe que você não vai ficar ali para sempre, aquilo lá é passageiro. Assim é a nossa vida nesse mundo. E nós não fomos chamados por Deus para vivermos em castelos. E essa metáfora nos lembra de que a gente é peregrino nesse mundo, assim como Abraão e Sara, como Jacó, como Ruth, como José, Maria e tantos outros que aqui passaram. Todos viveram em transitoriedade, sustentados não pelas estruturas do conforto, mas sustentados pela fidelidade de Deus no meio do deserto pelos quais passaram. E a gente também passa por muitos desertos nesse mundo. A gente também passa por muitos vales que às vezes parecem com aquele do Salmo 23 de Davi, o vale da sombra da morte. Ou como escreveu os salmistas no Salmo 42, no Salmo 116, quando angústias da morte nos cercam, quando, de fato, situações muito difíceis, sofrimentos e lutas e aflições vêm sobre nós. É muito bom a gente poder estar aqui, é muito gostoso a gente viver momentos de descanso, momentos de lazer, mas a gente sabe na experiência prática da vida que nós vivemos momentos difíceis também. E a palavra de Deus nos ajuda a entender como é que a gente pode sobreviver a essas situações que, infelizmente, existem nesse mundo também. A Bíblia nos fala de uma cidade em que nada disso mais existirá, em que a dor não existirá, as lágrimas não existirão e esses vales e aflições já não terão seu lugar mais. Mas até lá, Jesus garantiu que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas ele prometeu deixar a paz dele. E ele incentivou não apenas os apóstolos nos últimos momentos de vida, mas o Espírito Santo inspirou também outros no Novo Testamento a dizerem para nós, para olharmos para o futuro, para olharmos para essa cidade, para olharmos para esse novo lar que ele tem preparado para nós. Em Hebreus 11:10, o autor de Hebreus disse, porque esperava, quando fala dos heróis da fé, especialmente falando sobre Abraão, e todos aqueles outros heróis da fé, eles esperavam por uma cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o fundador, o edificador. Ou seja, todos eles morreram na expectativa de algo que não viram, que é o caso de Abraão e Sara. Abraão, que recebeu a promessa de herdar toda a terra, mas quando ele morreu, ele só tinha uma caverna onde ele enterrou a Sara. Só isso. Jacó e Esaú, a mesma coisa. Isaac, a mesma coisa. Jacó, no caso, né, daquele que leva a promessa. E muitos outros também, como o próprio rei Davi, cuja história a gente vai refletir hoje de manhã, que também falece com a promessa de um reino que não teria fim, mas ele morreu, e o filho dele também morreu. Ou seja, as promessas de Deus que nos são dadas, elas nos são dadas para que o nosso coração espere e desde já se alegre nessa esperança
de algo que é certo, mas que a gente não vai desfrutar aqui. E as pequenas alegrias que Ele nos permite viver aqui são apenas gotas de esperança, gotas de alegria, gotas de certeza daquilo que em breve todos nós iremos conhecer. E nessa pequena série de hoje até domingo, eu quero refletir em 3 famílias reais, que choram, que erram, que se reconciliam, que confiam, e na qual a gente vê a graça de Deus agindo de forma restauradora. Às vezes, não restauradora para o bem da própria família, até o fim deles todos, mas pelo menos na vida e no coração daqueles que se entregam com todo o coração para buscar a graça de Deus, que é o que acontece com a casa de Davi, que é para a qual nós olharemos hoje, uma das famílias mais trágicas da Bíblia, que é a família de Davi. E nas próximas mensagens eu gostaria de falar sobre a viúva de Sarepta e seu filho, uma mãe que creu mesmo quando a farinha estava quase no fim, e também no domingo pela manhã, permitindo o Senhor, sobre Zacarias e Isabel, que aprenderam a esperar e viram a sua família sendo visitada por Deus. Então vamos à história de Davi. Aí em 2 Samuel, no capítulo 13 até o 19, eu não vou ler todos esses capítulos, obviamente, mas nesses capítulos todos, eu quero olhar para alguns versículos específicos, a gente vê a história de Davi, e especialmente o recorte dela com Absalão, um de seus muitos filhos. E a história de Davi e Absalão é um espelho muito doloroso da história de muitas famílias também. Essa história espelha a história de muitas famílias na história da igreja, na história do povo de Israel e na história de muitos hoje em dia também. É a história, no caso aqui, não é, de pais omissos, em algumas situações, de filhos magoados, de irmãos em conflito, de feridas que não são curadas. Ou seja, histórias reais. Não são histórias de pessoas específicas, né, nas quais a gente para pensar e fala, nossa, mas essa família é assim, esses pais são omissos, esses filhos são desobedientes. E às vezes a gente fica imaginando, nossa, ele vai falar de mim, enquanto todo mundo aqui é um monte de gente crente, famílias perfeitas, né? Antes da gente começar, tem alguma família perfeita aqui? Levanta a mão, só para a gente ficar... Não tem, né? Todos nós somos aqui imperfeitos. Não há ninguém aqui melhor do que ninguém. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que não há famílias perfeitas também. Pelo contrário, o que nós encontramos são famílias em que a graça de Deus foi suficiente para sustentá-los em meio às suas imperfeições. Então, quando eu espero que a minha esposa, ou ela espera de mim, ou nós esperamos dos nossos filhos, ou os nossos filhos esperam de nós, que sejam perfeitos, tem que ser exatamente aquilo que a Bíblia diz, bom, é só encontrar uma pessoa na Escritura que viveu exatamente assim. Ou mesmo na história do cristianismo, ou mesmo viva hoje, que seja perfeita. E se você começar a conhecer a história de cada uma das pessoas que estão aqui hoje de manhã, você verá que não existe nenhuma família perfeita. Mas existem famílias que lutam pela santidade, que querem a presença de Deus no meio deles, que querem saber como podem melhorar enquanto pai, mãe, filhos, enquanto pais, marido, esposa, enfim, enquanto família. Agostinho de Hipona, um grande homem de Deus, ali no período final da igreja primitiva, nos seus sermões sobre a história de Davi e Absalão, ele escreveu que é mais fácil conquistar uma cidade, pensando no caso de Davi, do que muitas vezes governar o coração de um filho ferido. Então vamos à história. 2 Samuel, capítulo 13. Eu gostaria de ler os versículos 1 até o 22 com vocês. 2 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 1, a gente lê assim. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, que era meia-irmã, né? A ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto. E ele disse a Amnon, por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse, eu estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu, deite-se na sua cama, finge que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma de sua mão.
E assim Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e amassou e fez bolos diante dele e o assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. E Amnon disse: mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Amnon disse a Tamar: traga comida ao meu quarto e eu comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde eu iria com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se, saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: põe essa mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei, que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Amnon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. Assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este violentado Tamar, sua irmã. Apenas até aqui por enquanto. Irmãos, pela história a gente vê a tragédia que acontece dentro de uma mesma casa. Eram vários irmãos, filhos de mulheres diferentes, que eram irmãos por parte de um mesmo pai, mas que poderiam, naquela ocasião, se casar caso o rei, o pai, consentisse com isso. Mas houve essa atração, esse gostar, esse apaixonar-se do Amnon pela Tamar. E Amnon, esse filho de Davi, acaba cometendo esse estupro, esse incesto contra a meia-irmã dele e irmã de Absalão. E no verso 21, que é o penúltimo que a gente leu, diz que Davi se irou, não é? Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. E que mais? Se você continuar lendo a história, é mais nada. Ele ficou furioso, mas não fez nada. Se você sabe que alguém sobre quem você é responsável, um filho, é uma responsabilidade sua. Você como pai, você como mãe, recebemos da parte de Deus responsabilidade sobre os nossos filhos. Gostem eles ou não. Foi Deus quem nos deu e nós os consagramos ao Senhor, nós oramos por eles desde que soubemos que estava grávida a esposa. Então, são do Senhor. E se são do Senhor e Ele colocou em nossas mãos como flechinhas para serem preparadas, como o salmista escreveu no 127, então nós sabemos que devemos cuidar deles, não como nós gostaríamos de cuidar, e nem mesmo como eles gostariam de cuidar, mas como Deus nos ensina a cuidar. Eles não podem viver como eles bem querem, nem como a gente quer, mas como Deus ensina. Não é isso que Provérbios diz para nós? Ensine a criança no caminho que ela quer andar. Não é isso? Se ela quiser ser assim, ela faz assim. Se ela quiser ser assim, não é o jeito, ela nasceu assim. Ela tem que seguir o coraçãozinho dela. A Bíblia diz isso? A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Então, deve segundo quem? Não é segundo a mim também, não é segundo a sociedade, não é segundo o Brasil, não é segundo...
é segundo Deus, segundo o Criador dela. Aquela criança é imagem e semelhança do seu Criador. E nós temos essa responsabilidade. E quando os nossos filhos erram, nós temos responsabilidades de disciplinar, de corrigir, de ensinar, de trazê-los de volta para o lugar de onde eles nunca tinham ter saído. Davi ficou irritado com o que o filho fez, mas fez o que mais? Nada. E, gente, ficar irritado com o pecado dos outros é a coisa mais natural do mundo. Qualquer pessoa ruim fica. Qualquer pessoa má ficaria irritado também, como Davi ficou no versículo 21. E por outro lado, o verso 22 fala que o Absalão não fala absolutamente nada, nem mal, nem bem. A gente lê no verso 22. Ou seja, ele guarda esse silêncio de mágoa profunda. Aquilo que o autor de Hebreus chama de raiz de amargura, que é poderoso não apenas para destruir a própria vida de quem o guarda, mas de causar um próprio caos na história de pessoas que não buscam acerto, reconciliação e correção. John Owen, um grande puritano, ele escreveu certa vez que onde não há disciplina justa, o pecado se assenta como rei nos lares. Onde não há disciplina, e disciplina não é simplesmente bater, disciplina não é simplesmente causar uma dor para que a criança, enfim, ela se lembre do que fez foi errado, mas é criar uma disciplina, que muitas vezes envolve isto também, a dor física moderada e leve, obviamente, mas para que ela possa voltar a uma vida disciplinada, na qual ela viverá de forma segura, tanto hoje quanto no futuro. Nós todos precisamos de disciplina. Eu preciso de disciplina, vocês precisam de disciplina. E se nós não as tivermos, certamente alguém, por bondade e misericórdia, precisará nos trazer a uma vida disciplinada de novo. E esse processo se chama disciplina. A disciplina, portanto, visa a restauração, visa a correção, visa trazer de novo ao caminho de segurança, de paz, de alegria. E, enfim, na qual a pessoa vai estar sempre tranquila. Mas se eu retiro a disciplina justa da minha vida ou da vida de um filho, com certeza o pecado se assentará no coração dessa pessoa e reinará ali. E hoje em dia, muitas famílias ainda convivem com esses pecados ocultos, com esses pecados não tratados, com esses pecados, muitas vezes traumas abafados, mágoas que acabaram ficando enterradas ali e não foram tratadas, ou pedras que foram colocadas, e muitas vezes nós guardamos o silêncio como uma resposta a alguma coisa que aconteceu lá atrás. É melhor a gente não falar nada, deixa quieto. E essa resposta, ela é destrutiva, embora a gente ache que é a melhor resposta. No fundo, a guarda desse silêncio e dessa mágoa que nos leva a um silêncio cada vez mais ensurdecedor, é algo que vai nos destruir e no futuro pode destruir pessoas também com quem a gente convive. A omissão, no caso de Davi aqui, a omissão paterna, se tornou uma forma de abandono do próprio Absalão. E por fim, resultou no fim da própria vida dele. Ainda no capítulo 13, eu gostaria agora de ler a partir do versículo 23 com vocês até o 29, a continuação dessa história. Verso 23, passados 2 anos, que o cara lá fez o que fez com a irmã, 2 anos, Davi não abriu a boca, 2 anos, sabendo que o filho tinha feito o que fez com outra filha, ele não falou nada. 2 anos, o Absalão também não falou nada, e o silêncio de Davi era errado. O silêncio de Absalão era outro e era perigoso. Porque ele estava guardando aquilo no coração para fazer alguma coisa depois. Bom, verso 23. Passados 2 anos, Absalão tosqueava suas ovelhas em Baal-Razor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão foi falar com o rei e disse: eis que este seu servo está fazendo a tosquia das ovelhas, peço que o rei e os seus servidores acompanhem esse seu serviço. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos para não sermos pesados a você. E Absalão insistiu, mas o rei não quis ir. Contudo, o abençoou. Então Absalão disse: se o rei não quer ir, pelo menos deixe que meu irmão Aminon nos acompanhe. Porém o rei lhe disse: por que ele iria com você? Absalão insistiu, e o rei deixou que Aminon e todos os filhos do rei fossem com ele. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos. Quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Aminon
como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou a sua mula e fugiram. Estavam eles ainda a caminho quando chegou a Davi essa notícia: Absalão matou todos os filhos do rei e nenhum deles escapou. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: Não pense, o meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei, porque somente Aminon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso, desde o dia em que a sua irmã Tamar foi violentada por Aminon. Portanto, que o rei, meu senhor, não ponha na cabeça essa ideia de que todos os filhos do rei morreram, porque só Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então Jonadab disse ao rei: Eis aí vêm os filhos do rei, como este seu servo falou. Assim aconteceu. E mal tinha ele acabado de falar, chegaram os filhos do rei. E levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gesur, onde ficou 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Aminon, que era morto. Ou seja, 2 anos depois, não é? Absalão mata Aminon. E aí ele foge. E Davi novamente não toma iniciativa de buscar reconciliação. Ele tenta alguma coisa, mas nada acontece. E o resultado, 2 mortes, a gente poderia dizer emocionais aqui, não é? Um filho morto, que Davi já não tinha com ele, Aminon, e agora outro filho exilado, que Davi também já não tinha com ele. E ele passa outros 3 anos distante de Davi, e Davi cessa de querer encontrá-lo, cessa de querer persegui-lo, ou estar com ele de novo, porque já nem sabia mais onde estava. A gente sabe porque a história foi registrada depois, mas no coração de Davi não se sabia onde Absalão tinha se enfiado, para onde que ele tinha ido, onde ele tinha se escondido, porque o que ele havia feito exigia reparação civil, obviamente. Richard Sibbers, um outro puritano, escreveu que o coração ressentido, sem cura, torna-se um fogo destruidor no seio de uma casa. Todas as vezes que nós sabemos que há ressentimentos, todas as vezes que a Bíblia nos mostra histórias de famílias em que há algum desgosto, algum ressentimento, algum trauma, alguma amargura no coração de um pelo outro dentro de casa, não importa se são entre 2 filhos, não importa se é entre eu e a minha esposa, ou entre eu e alguém que convive conosco na nossa casa, algum familiar que mora junto da gente, algum parente, não importa. Guardar isto é como guardar uma pequena fogueira que a qualquer momento pode se reacender. Quando algum vento soprar ali e acender aquelas brasas novamente, algum vento de ira, algum vento de inveja, algum vento de lembrança, algum vento maligno mesmo, que o diabo faça lembrar de alguma história. Nós, na Bíblia, somos apresentados a inúmeras famílias, como, por exemplo, a família de Adão e Eva, onde o primeiro assassinato acontece dentro da própria família, por causa de uma situação de inveja entre 2 irmãos, e que não é tratada. O próprio Deus fala com Caim, mas ele não ouve Deus. E todas as vezes que a gente não ouve Deus, todas as vezes que a gente faz aquilo que está no nosso próprio coração e não aquilo que a razão e as escrituras nos ensinam a fazer, como aconteceu na família de Noé, quando um dos seus filhos o Caim, não é, o Cã vai e faz o que fez, ao contrário de Sem e de Jafé. Todas as vezes que nós agimos segundo o nosso coração, que é o caso de Cã, que é o caso de Caim, que é o caso de Esaú, que é o caso de Sara, que é o caso de Raquel, uma das esposas de Jacó, que é o caso de tantas pessoas, homens e mulheres, em tendas, famílias que agem segundo o que acham que é o melhor. Eu sei o que Deus diz, mas eu acho que é melhor assim. Então eu vou fazer como eu acho melhor. E dar este passo é dar o passo para a destruição das nossas famílias. Se já não bastassem as aflições que o mundo nos traz, se já não bastassem as aflições que espiritualmente o inimigo da nossa alma nos traz, que a nossa própria carne nos impõe, nós temos o dever, conhecendo o Deus que conhecemos,
de fazermos aquilo que Ele nos aconselha a fazer e jamais calarmos diante de situações que nos magoaram, mas trazermos isso à luz, conversarmos, buscando a reconciliação, como Deus em sua palavra nos incentiva a fazer. Aqui o que a gente viu, no caso de Absalão e de Aminon, são filhos calados, filhos afastados. Deixa cada um no canto, o tempo resolve. Passou 2 anos e resolveu mesmo. Um matou o outro. E teve um pai que ficou quieto esse tempo todo. Não, porque uma hora resolve. Irmãos, nós não agimos segundo aquilo que achamos ser o melhor, mas segundo aquilo que na palavra o Senhor o tempo todo nos aconselha a ser o melhor. E se Deus diz que algo deve ser feito, é aquilo que nós devemos agir e fazer. No capítulo 14, se você olhar para o verso 28 comigo, nós lemos o seguinte. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo 2ª vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse a seus servos: vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu e tem cevada nele. Vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço do campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão. Ele disse: por que os seus servos meteram fogo no pedaço do campo que é meu? E Absalão respondeu: mandei chamá-lo, dizendo: venha cá, para que eu o envie ao rei, para dizer-lhe o seguinte: para que vinha Jesus, melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei, se há em mim alguma culpa que ele me mate. Então Joabe foi ao rei, último versículo agora do capítulo 14, foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e este se apresentou diante dele, inclinou-se sobre o seu rosto em terra e o rei o beijou. Esse é o momento da volta de Absalão até a casa de seu pai, mas é um momento que será imediatamente sucedido pela revolta de Absalão contra o seu pai e do início da fuga do Davi da perseguição do seu filho Absalão. Absalão, que se parece em alguns aspectos bastante com Saul, porque o texto bíblico, especialmente no capítulo 14, dos versos 25 a 27, dizem a respeito da beleza de Absalão e de como todos o admiravam, assim como aconteceu com Saul, que era um homem segundo o coração dos homens, e as pessoas se encantavam com Saul, porque ele se destacava, a beleza, a altura, os cabelos, até a Bíblia fala. Absalão era muito parecido, e ele começou a atrair para si um grupo de pessoas que passaram a considerá-lo alguém digno de ser o próximo rei de Israel. E nem o próprio Deus havia o escolhido para tal, e nem o próprio Davi entendeu que essa era a vontade do Senhor. E nesse capítulo 14 aqui, antes da gente refletir sobre o 15 também, a gente vê Joabe, no caso, articulando esse retorno de Absalão. A gente viu apenas a parte final, mas do início até o verso 28 nós temos essa articulação. E Davi permite que ele volte para Jerusalém. Mas ele não o vê, a não ser 2 anos depois, que é o que a gente leu no versículo 28. Absalão ficou ali sem ver a face do seu pai por 2 anos, mesmo depois de ter voltado de Jesus. Você imagina você ficar longe do seu filho, sem saber onde ele está, 3 anos, depois desse seu filho ter matado um outro filho seu, e aí quando esse seu filho volta, você sabe que ele está na mesma cidade, mas ele foge de você, e fica 2 anos ali pertinho de você, mas você não consegue vê-lo, porque ele o tempo todo foge. E quando o vê, ele o faz com frieza. E Absalão é reabilitado politicamente no final do capítulo, como a gente acabou de ler, mas não restaurado emocionalmente. O perdão real, ele sempre requer morte, não é? A Bíblia nos ensina que perdoar é amar, e perdoar de forma real é morrer. E o que morre quando nós perdoamos? Morre o nosso orgulho. E quando a gente não perdoa, é porque o orgulho ainda está vivo, não é? Por mais que a gente lute contra isso dizendo, mas eu não sinto, e de fato a maioria de nós diz isso, que a gente não sente que deve perdoar, porque a gente trata o perdão como se fosse um sentimento, como algo que Deus vai pôr no nosso coração, ou que o tempo vai trazer para dentro de nós. Mas o que o nosso Criador nos ensina a respeito do perdão, e é Ele quem nos ensina, porque é Ele quem nos perdoa, é que perdão não é um sentimento. Não foi Ele que ficou chateado, Deus, não é? Ficou cansado depois de tanto tempo, milhares de anos, agora eu sinto no meu coração de perdoar a humanidade. Não é que Deus agora, algum vento cósmico soprou na alma de Deus e ele sentiu no... Perdão não é sentimento. Perdão não é algo que... Perdão é uma decisão.
Perdão é algo que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios, foi tomado da parte de Deus desde antes da criação. Vocês lembram lá em Efésios 1:4? Quando ele fala que nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus ter dito haja luz, ele disse haja cruz. Ele sabia do que aconteceria na história. Por alguma razão, que eu imagino que um dia nós entenderemos de forma mais clara, nós entenderemos por que ele permitiu então essa história. Mas fato é que mesmo sabendo que seríamos quem fomos e quem somos, ele disse que a cruz deveria existir. E essa eleição, esse chamado, essa história da redenção passou pela mente, pela deliberação de Deus, antes da criação, antes do haja luz, por bondade e misericórdia, sem que nós existíssemos, sem que houvesse em nós algo que o agradasse, para que ele sentisse em seu, aspas, coração, um desejo de nos perdoar. E se o perdão é ensinado para nós por ele, pelo que ele faz com a gente, então como é que eu vou perdoar você de outra maneira, se não da maneira como eu fui perdoado, da maneira como eu aprendi? Porque não tem um outro tipo de perdão. Perdão é perdão. Perdão é matar algo que me separa de você. Deus não conhece o orgulho, e é por isso que desde antes de pecarmos contra ele, ele já havia declarado isto. E antes de nós termos nascido, Cristo já havia pago na cruz pelos nossos pecados. É uma decisão que ele toma. Da mesma maneira, o nosso coração precisa decidir perdoar. E essa decisão envolve não sentimento, mas se a gente quer uma coisa mais prática, todas as vezes que alguém fez alguma coisa para mim no passado, que me magoou muito, que me feriu e que me deixou doente mesmo, aprendendo na palavra, e especialmente com Jesus, o que eu devo fazer, eu passei a orar por essas pessoas. Pedir para que Deus as abençoasse, para que Deus desse saúde, para que Deus cuidasse da esposa deles, para que Deus cuidasse dos filhos deles, para que Deus abençoasse os estudos deles, para que Deus curasse eles de alguma enfermidade. A ideia que Jesus nos ensina, especialmente no Sermão do Monte, é esperarmos, até pelos inimigos, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco, em termos de bem. É óbvio que no nosso coração a gente não quer nada disso, a gente quer que um raio caia na cabeça e que a pessoa vá para o inferno. Não é isso que a gente quer? No coração é isso. E não adianta você esconder e falar, não, eu quero. Você não quer nada, você quer que a pessoa morra mesmo. O que você quer é o que o Absalão queria, é o que eu quero. A gente não pode se auto-enganar. Mas apesar de o nosso coração desejar isso, e Deus sabe que essa é a nossa estrutura, conscientemente precisamos lutar contra essa área da nossa carnalidade e dizer não. É isso que eu quero, mas não é isso que eu sou. É para isso que a minha carne inclina, mas não é isso que o Espírito me ensina. E eu devo viver não por aquilo que eu desejo, mas por aquilo que eu creio. Não por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que Deus me ensinou. Porque os meus olhos estão embaçados. A minha mente está sendo transformada. Eu prefiro a mente dele. O que ele diz e ele ensina. Se o que ele fala é o certo, não importa o que eu quero, não importa o que eu acho, eu vou obedecê-lo. E isso não é algo fácil, isso não é algo natural. Isso é algo no qual a gente tem que perseverar. É algo no qual a gente toma decisões. Enfim, se não for assim, o orgulho viverá. E é só a morte do orgulho que vai fazer com que de fato eu queira, para aquele que me feriu, algo que no coração eu acho que aquela pessoa não merece. Mas eu oro, e isso me ajuda nesse liberar do perdão. E famílias podem muito bem conviver sob o mesmo teto, mas ainda assim viverem como exilados emocionais, como Davi e Absalão viveram por tanto tempo. O perdão verdadeiro precisa de escuta, precisa de verdade, precisa de palavra, precisa de presença. Bem, quando a gente vai para o capítulo 15, e a gente vê a história, 15 até o 17, a gente vê como Absalão começa a roubar o coração do povo. Veja o verso 6 do capítulo 15. Vamos do 1 ao 6. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo, ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava para si e dizia, de que cidade você é? Quando ele respondia, esse seu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia, olhe, sua casa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça.
Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e beijava. Absalão agia dessa maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça. E assim conquistava o coração dos homens de Israel. O que Absalão está fazendo aqui? Ele está traindo o pai dele, ele está tentando conquistar o povo de Israel, para que este agora o aclamasse rei e o pai dele pudesse ser destituído. E o que acontece por fim, na continuação da história, e eu incentivo vocês a lerem esses capítulos 13 a 17, mais tarde, é que ele se proclama rei em Hebrom. Ele se proclama rei. E nesse momento de autoproclamação e de lealdade que algumas pessoas acabam devotando a ele, Davi tem que fugir. E de um pai que esperava ter o filho, agora ele passa a ser um pai perseguido pelo seu próprio filho. E ele foge. João Calvino, no comentário dele, comentário a Salmos, num dos salmos que Davi escreveu, justamente lamentando essa história, Calvino escreveu o seguinte, comentando essa passagem: a casa de Davi foi abalada, para que fosse clara a graça de Deus na sustentação do trono messiânico. E em que sentido essas palavras do comentarista vêm? No sentido de que, ao longo da história da redenção, o tempo todo a gente vê tentativas de destruição dos planos de Deus. Foi assim com Abraão e com Sara. Quando Deus disse que era um descendente de Abraão e de Sara, mas Sara teve a brilhante ideia do Abraão ter um filho com outra mulher, e o Abraão teve, mas não, Deus disse, não é assim, não é segundo homens, é segundo o que eu disse. Depois nasce o filho, o Isaac, e ele casa com a Rebeca, que também era estéril. Eles se casam quando Isaac tinha 40 anos. Só quando ele tinha, Isaac, 60 anos, 20 anos depois, é que a Rebeca engravida dos gêmeos, o Esaú e o Jacó. Quando o Jacó se casa também com a Lia, enganado pelo Labão, né? O pai dela, e depois se casa com a Raquel, e depois se casa, era concubina, era uma esposa não oficial, com a Zilpa e com a Bila, e tem filhos com os 4, que são as 12 tribos de Israel, a única que não podia ter filho era aquela quem ele mais amava, que era a Raquel. Bem, mas ele tem filho com ela, depois que ela é estéril também engravida, e nasce José, e depois nasce Benjamim, e de Judá nós temos a promessa de que continuaria essa linhagem. A gente sabe o que aconteceu com Judá também, a maneira como ele, no final da vida, errou grosseiramente, pecou terrivelmente. A gente conhece a história dos juízes, onde também insistentemente o povo fez o que não deveria ter feito. Depois, quando o povo queria um líder que não era o líder que Deus tinha colocado, que naquela altura era Samuel, eles insistiram, então Deus permitiu. Então, é isso que vocês querem? Pode dar um rei para eles. E escolheram Saul, que só fez o que fez. Terminou a vida atormentado, perseguido, espiritualmente inclusive atormentado. Depois o Senhor escolheu Davi, e mesmo na casa de Davi, sobre quem o Senhor prometeu que o trono duraria perpetuamente e que um descendente dele seria o Messias. E Davi creu nisso. Mas como nós vemos ao longo de toda a história da redenção, desde Abraão até Davi, certamente coisas aconteceriam para destruir isso. Porque a ideia era vir o Messias, o descendente de Davi. Se Absalão tomasse o trono, isso destruiria essa linhagem de alguma maneira. Porque não era sobre Absalão que Deus disse que permaneceria essa aliança. Embora ele fosse filho de Davi. Davi teve muitos filhos. Mas é Deus quem diz como as coisas têm que ser e de onde as coisas virão. E foi Deus que escolheu que o descendente de Davi, que seria o Messias, viria da mulher do Urias. Que curiosamente na genealogia de Jesus nem é citada. Vocês lembram do nome da mulher do Urias? A Batseba. Vocês já pararam para pensar que lá na genealogia de Jesus fala que nasceu o Salomão, que era filho daquela que era mulher do Urias. Honrou-se um homem que nem judeu era. Urias não era judeu, ele era um estrangeiro que se converteu ao Deus de Israel e que servia ao povo de Israel, inclusive lutando pelo povo de Israel. E a esposa dele e Davi tiveram um filho, e enfim. E a história continuou ali. O tempo inteiro nós vemos na linhagem da qual vem o nosso Senhor Jesus, a tentativa de destruir aquilo que eram os planos de Deus para salvar as nossas vidas hoje aqui. E a vida de todos esses também. Mas é a graça de Deus que sustenta esse trono messiânico. É a graça de Deus que sustentou antes da vinda de Cristo tudo para que Cristo viesse. Foi a graça de Deus que fez com que tudo acontecesse durante os dias da vida do nosso Salvador. E é a graça de Deus que tem sustentado a igreja até hoje. E a igreja, que é feita de famílias,
é uma igreja que tem vivido mágoas, que tem vivido tristezas não tratadas, rachas, perseguições, afetos quebrados que se tornam armas de luta um contra o outro. Isso onde? É dentro da igreja, não é? Isso dentro de famílias cristãs. Nós não somos perfeitos. A igreja não é perfeita. Jesus não disse que seria. Aliás, ele disse que seria. Mas é só quando o novo céu e a nova terra descerem. Até lá, nós precisamos reconhecer que somos quem somos. Somos vasos frágeis, que se quebram, que erram. Mas nós temos um oleiro cujas mãos podem nos restaurar. Nós só não podemos esquecer dele, nos afastar dele e dizer, não, é assim que é. Eu sou desse jeito mesmo. Vamos deixar as coisas assim. Nós devemos dar ouvidos à sua palavra, porque a sua palavra são como as suas mãos, que moldam esses vasos frágeis, que somos nós, para nos restaurar, a fim de que, quando mágoas que não são tratadas e afetos que se tornam armas vierem a existir dentro das nossas vidas, nós possamos, com a graça de Deus, ver a nossa casa restaurada. Enfim, o silêncio de Davi ali custou muito. E muitas vezes, o meu silêncio e o silêncio de vocês, pais e mães, podem custar também a levar os nossos filhos e filhas a lutar contra nós, dentro da nossa casa. O nosso silêncio, que muitas vezes pode levá-los a terem valores que são diferentes dos nossos, porque talvez nós nunca abrimos a boca para dizer para eles aquilo que Deus diz que é o certo. Ou muitas vezes uma fé diferente da nossa, porque muitas vezes nós também silenciamos. Irmãos, vocês sabem disso. Mesmo ensinando os nossos filhos o caminho que eles devem andarem, mesmo ensinando a palavra de Deus para eles, ainda assim a gente não tem garantia da salvação deles, não é assim? Porque quem salva não é a gente, quem convence não é a gente, quem converte não é a gente, é o Espírito Santo de Deus. Então, mesmo a gente fazendo o que é certo, depende de um milagre de Deus, imagine se a gente não fizer nada. É como que entregá-los ao inimigo. A única certeza que a gente tem todos os dias que acordamos é que o mal está do lado de fora da nossa casa. Jesus disse que esse mundo jaz no maligno. E a gente não pode se esquecer disso. Que é a graça de Deus que nos protege, que é debaixo da sombra do Altíssimo que nós encontramos proteção. Por isso, palavras são necessárias. Passar valores, dizer o que é certo, dizer o que é o dever de cada um de nós, segundo a palavra de Deus. E no caso de Davi, o arrependimento no coração daquele filho. O arrependimento no coração do Aminon, a restauração daquelas vidas e o tratamento no coração do Absalão. Mas Davi preferiu ficar quieto. E aí então, no capítulo 18, pula comigo para lá, por favor. Depois que Absalão passa por tantas idas e vindas, e Davi foge para tantos lugares, salmos são escritos. Lá no livro dos Salmos, vocês vão encontrar alguns. Na nossa Bíblia em português está como subtítulo, mas no original em hebraico é o primeiro versículo, que muitas vezes descreve esse salmo, Davi escreveu esse salmo quando fugia de Absalão e tal. Aquilo lá é o versículo 1 em hebraico, né? Infelizmente, as sociedades bíblicas, mundo afora, não colocam como primeiro versículo, mas é texto inspirado também. Davi escreveu muitos salmos durante esse período em que ele fugia do seu próprio filho. Mas, em 2 Samuel capítulo 18, nós vemos a morte de Absalão. E a gente vê que ocorre o seguinte, vamos olhar desde o versículo 1. Davi contou os soldados que tinham consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outra sob o comando de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo, eu também irei com vocês. Mas eles disseram, o senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. E Davi respondeu, o que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade e todo o povo saiu, a centenas e a milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Absai e a Itai, dizendo, por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu que o rei dava a ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim o povo saiu ao campo, a encontrar-se com Israel. E a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali, o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia,
houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens que estavam do lado de Absalão. A batalha se estendeu por toda aquela região, e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi, e quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso, e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: o quê? Você o viu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: ainda que me pusessem nas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem o que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Absai e a Itaí, dizendo: poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: eu não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta, e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Aqui quando fala todo Israel, era o pessoal que estava do lado do Absalão, lutando contra o pessoal que estava do lado do rei Davi, né? Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna que está no Vale do Rei, porque dizia: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome, e deu seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o monumento de Absalão. Então Aimaas, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo, dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: hoje você não será o portador de boas notícias. Imagina, boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: vai, diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém, Aimaas, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Difícil correr atrás do etíope, né? Mas enfim. Joabe perguntou: por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? Aimaas respondeu: aconteça o que acontecer, eu vou correr. Então Joabe lhe disse: corra. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os 2 portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu um homem vindo correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: também esse traz boas notícias. A sentinela continuou: vejo o jeito de correr do primeiro, parece ser o jeito de correr de Aimaas, filho de Zadok. Então o rei disse: esse homem é de bem, trará boas notícias. Aimaas gritou e disse ao rei: paz! Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? Aimaas respondeu: eu vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo ao rei, porém não sei o que era. O rei disse: fique ali ao lado e espere. Ali ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou. Olha, ele passou na frente do etíope. Você lembra que o etíope saiu correndo primeiro, né? Mas isso é outra história. Então o etíope chegou e disse: boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantavam contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? E o etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantarem contra ele. Então o rei, profundamente comovido,
subiu à sala que estava por cima do portão e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Irmãos, Absalão é morto por Joabe. Apesar da ordem de Davi para poupá-lo, ele é morto. E a notícia chega, não é? Assim aconteça, diz o etíope, com todos os inimigos do rei. Davi não reage com vitória. Embora na cabeça de todos aqueles que voltaram, aquilo teria sido uma boa notícia, uma vitória, Davi reage com lamento. E o último verso, 33, ele diz: meu filho, quem me dera eu tivesse morrido em teu lugar. Bernard de Claraval, num dos seus sermões sobre o Antigo Testamento, ele disse que Davi queria morrer por seu filho rebelde, mas foi Cristo quem realmente morreu por filhos rebeldes e ingratos, que somos nós. Bernardo faz muito isso nos seus livros, de comparar as histórias que temos nas Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, com aquilo que Cristo fez por nós. E é assim que eu quero terminar também. Porque se nós temos aqui o caso de Davi, e infelizmente essa não é uma história com um fim bonito. Essa não é uma história com um fim, essa história aqui, com um fim legal. Terminou tudo bem? Não terminou tudo bem. Aqui não terminou tudo bem, mas esse não foi o fim da vida de Davi. Graças a Deus por isso. Por isso ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque apesar das omissões, dos pecados, dos adultérios, dos assassinatos, lembra que foi ele que foi o responsável pela morte do Urias, cuja esposa ele acabou tomando para si. Apesar de tudo isso, Davi, ao ser confrontado com a palavra de Deus, se arrependeu dos seus pecados e entendeu o seu erro. E se voltou para o Senhor e buscou a reconciliação, inclusive confessando publicamente aquilo que havia feito e que era público também. E nesse caso aqui a gente tem Davi agora chorando pelo filho rebelde e morto. E quando nós olhamos para a história das Escrituras, o que nós temos é também o nosso Deus olhando para nós, que somos filhos rebeldes, que somos filhos ingratos, que somos seres criados por Ele e que vivemos contra o nosso Pai Celestial. Porque tente agora, imaginando na história que o Espírito Santo quer trazer para nós, porque vocês sabem, a Bíblia não é um livro de história para a gente saber que lá atrás aconteceu essa desgraça. Para quê? Não, só para a gente saber. É só para a gente conhecer e num bate-papo a gente poder, olha, eu já li essa história. O Espírito não revela as Escrituras apenas para que a gente tenha conhecimento de histórias do passado, mas porque elas comunicam princípios, virtudes, verdades para nós também. E não tenha dúvidas de que nós somos como Davis, como Absalões, como Aminons e como tantos outros, que a despeito do pecado que um ou outro venha a cometer da vida, são pessoas rebeldes, são pessoas que agimos como não deveríamos agir, e nós também temos um Pai que chora por nós. Se a gente não tem a figura de Deus chorando, nós temos a figura do Deus Filho, que por 2 vezes no Novo Testamento chorou. Sempre se fala daquele pequeno versículo, Jesus chorou, como sendo a vez que ele chorou, mas a gente se lembra que quando ele chegou em Jerusalém, na sua semana final, ele ora para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele chora, e diz: Jerusalém, Jerusalém, chorando. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês fugiram. Nós temos fugido muitas vezes de Deus. Quando nós guardamos o orgulho, a ingratidão, o silêncio, ou coisas que não deveríamos guardar no nosso coração, rebelde e pecador. Lá em Romanos 5, versículo 8, nos é dito que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, aquilo que o Davi queria ter feito pelo Absalão, Deus fez por nós. Davi, ele queria ter morrido no lugar do filho dele. Talvez naquele momento, Davi, a Bíblia não nos diz, não é a intenção do Espírito nos trazer essa mensagem, mas é possível, e eu creio até que provável, que Davi tenha se lembrado de tudo aquilo que desde o início ele viveu. O seu silêncio que há 5 anos ou mais atrás, ele guardou quando soube do estupro do Aminon com a Tamar, do silêncio que ele guardou, da revolta no Absalão, no coração, do que ele fez com outro filho. Ele poderia ter ido atrás, mas ele aguardou. E mesmo depois, quando soube que Absalão estava na cidade, ele ficou 2 anos sem fazer nada. Ou seja, essa atitude nossa que muitas vezes prefere ficar esperando que vai acontecer alguma coisa, né?
É aquele coração, não, eu sou novo, não, as coisas vão dar certo. Não, deixa sempre o arrependimento para amanhã, a restauração para amanhã. Eu imagino que nesse momento, Davi tenha pensado em tudo isso e pela palavra de Deus ser a palavra de Deus, e por ela registrar que Davi tenha dito, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar, talvez no coração de Davi aqui, ele tivesse realmente reconhecido que era melhor ele ter morrido do que ter faltado como ele faltou até então. Davi não dá fim à vida dele, ele continua e é restaurado, como a gente vê no restante dos capítulos que vêm logo depois. Mas o que fica para nós é que, assim como havia no coração dele o desejo de morrer no lugar dos seus filhos, pelo pecado dos seus filhos, para que os seus filhos não tivessem cometido o que eles fizeram, e assim ficassem livres do sofrimento, da condenação e da desgraça que veio sobre eles, desgraça de uma menina, de uma filha estuprada, de um filho morto, do outro agora morto também, que ele pudesse ter pago pelo erro dos filhos, é o que as Escrituras nos dizem que o nosso Deus fez por nós. Ele enviou o seu Filho, que é o nosso Deus, para que ele também... E não é curioso que tenha sido numa árvore, suspenso entre os céus e a terra, que ele tenha morrido por nós? Assim como Absalão morreu preso em uma árvore, aqui em 2 Samuel 18, 9, suspenso entre o céu e a terra, como a gente leu, Cristo também foi pendurado no madeiro, numa cruz, preso entre o céu e a terra, para reconciliar os filhos com o Rei, com o nosso Rei. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, algumas aplicações aqui para a gente terminar. Nós, enquanto pais, precisamos nos lembrar, diante de uma história como essa, que amor sem confrontação não é amor, é omissão. E entrega dos nossos filhos a algo perigoso que pode vir sobre eles no futuro. A gente não pode esperar que as feridas emocionais se curem sozinhas e que pecados sejam apagados pelo tempo. A gente precisa conversar, a gente precisa abraçar, não importa quão pequenininho eles sejam. Não importa que a gente seja autoridade, a autoridade não pede perdão. Quem disse isso? Quem disse que nós, enquanto autoridades, não devemos pedir perdão e com isso até mesmo ensiná-los? Dizendo, eu errei, eu te amo, me perdoe, antes que seja tarde, antes que a revolta no coraçãozinho deles cresça e, por fim, isso se torne ainda mais difícil e tragédias maiores possam acontecer. E para nós, enquanto filhos, alguns aqui talvez não se casaram, alguns aqui talvez já se casaram, mas talvez ainda carreguem mágoas, não é, de seus pais do passado. Muitos de nós aqui viveram situações das quais não gostaria nem de se lembrar, né, da época da nossa infância, da nossa adolescência e tudo mais. Mas a gente também tem que se lembrar com uma história como essa, mesmo nós que já somos crescidinhos, que a mágoa, na verdade, é uma prisão. A mágoa que a gente guarda no coração contra alguém que lá atrás fez algum mal para a gente, não importa se foi o nosso pai, a nossa mãe, ou quem tenha sido, é uma prisão. E o perdão é a libertação. O perdão é libertador, mesmo quando o outro não muda, mesmo quando o outro dá risada na nossa cara e não quer fazer nada. O importante não é o que vai acontecer na vida dele, mas é o que vai acontecer no nosso coração. Nós imitaremos o que o nosso Senhor fez por nós. Nós obedeceremos aquilo que Ele nos ensinou. Nós provaremos que o amamos, porque Ele disse que nós o amaríamos se fizéssemos o que Ele nos disse para fazer. Nós testemunharemos que somos discípulos dEle. E a gente tem que orar pelos nossos pais. A gente tem que perdoar os silêncios dos nossos pais. De muitas vezes, coisas que eles fizeram, momentos que tivemos, que talvez tenham deixado mágoas nos nossos corações. A gente não tem que julgá-los e nem justificá-los, mas perdoá-los, honrá-los, orar por eles e honrá-los, mesmo feridos, se feridos estivermos. E como famílias, eu creio que essa história também nos ensina que reconciliar-se custa muito, sim, não é fácil. Mas vale toda a lágrima, não é, evitada lá no futuro. Vale muito. Então comece com uma conversa. Não espera o enterro para declarar o amor que hoje você pode expressar por alguém. A gente também vive em tendas, né? Nossa vida também aqui é passageira. Em tendas frágeis, em tendas temporárias. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não está mais. Hoje os filhos estão morando com a gente, amanhã já não está mais. Há alguns poucos anos a gente estava morando com os nossos pais. Hoje a gente não está mais. Tudo aqui é como numa tenda. E dentro dessas tendas a gente peca, a gente erra, a gente sofre.
Mas se a graça de Deus ali estiver e nós clamarmos para que Ele esteja, ali também é lugar onde pode haver esperança, pode haver restauração. Deus habitou num tabernáculo, enquanto o povo de Israel por 40 anos peregrinou em tendas no deserto. Se a nossa vida se parece como um deserto nesse mundo e a gente vive em tendas, a gente tem que se lembrar que Deus também habitou numa tenda, no meio do povo, porque é aqui que Ele quer estar. Ele não quer estar distante, Ele quer estar junto da gente. Ele quer estar mostrando para a gente o melhor caminho, mostrando o caminho da restauração, da paz e tudo mais. Eu disse que era o último versículo, mas só mais um, e eu vou ler e vou orar. Abra comigo em Amós, por favor, eu gostaria que todos nós lêssemos esse versículo, para que víssemos o que Deus é poderoso para fazer. Amós, lá no finzinho do Antigo Testamento. Capítulo 9. Amós, capítulo 9. Está difícil achar Amós? Antes do Obadias, que eu acho que piora, né? Porque Obadias é uma página só. Amós, capítulo 9, versículo 11. Amós, capítulo 9, versículo 11. É um dos primeiros profetas menores aí, depois de Oséias, ou Joel, logo depois de Daniel. Amós, capítulo 9, versículo 11. Olhe que Deus diz sobre a restauração da casa de Davi. Davi, cuja casa viveu tudo o que viveu, cuja família passou pelo que passou. Naquele dia, e aqui ele fala de algo messiânico, quando o Rei dos Reis viesse, quando o descendente final de Davi nessa terra pisasse, e por sua obra fosse capaz de restaurar tudo que um dia a gente quebrou. Olha o que ele diz, naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, a tenda caída de Davi, a casa caída de Davi. Vou reparar as suas brechas. Quem repara não é Davi, é Deus. Vou e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Irmãos, Deus diz, eu restaurarei a tenda, o tabernáculo, a casa caída de Davi. Assim Deus pode restaurar a minha casa. Deus pode restaurar a sua casa. Cristo é aquele que cura o coração de pais, que reconcilia os filhos, que derrama o Espírito sobre a casa e faz da tenda uma habitação de paz. Que nós possamos clamar ao Senhor para que Ele também traga tudo isso sobre os nossos lares, para que Ele também nos levante, se caídos estivermos, se de repente tropeçamos e falhamos, ainda que tenha sido agora cedo, que Ele nos levante, porque é dele esse poder. Nós não temos como fazer isso, mas como Ele diz, vou reparar, então que possamos orar, repara-nos, Senhor, repara-nos, restaura-nos, levante-nos, para que voltemos para o Senhor e voltemos a ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos, para o nosso bem e para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra que o Senhor é poderoso para fazer o que nós não somos capazes de fazer. Nós Te louvamos porque, assim como a família de Davi, que viveu de forma frágil, temporária, como que em uma tenda ou um tabernáculo, como lemos aqui em Amós agora, sujeita a ser rasgada, a ser incendiada e destruída, assim as nossas famílias também vivem. Vivemos diante da fragilidade que somos e que é o coração dos nossos filhos, o coração dos nossos parentes. Nós somos tão sujeitos a cair, a pecar, a errar, a sofrer. Mas o Senhor e a Tua voz que nos fala por meio da história de Davi e de tantas outras nesta palavra, de que é poderoso para guardar, é poderoso para levantar, poderoso para restaurar, para curar, para reconciliar. Que o Senhor proteja as nossas famílias. Que esse tempo, durante esses dias que aqui estamos, ó Deus, possa nos levar a nos aproximar mais do Senhor, a querer estar mais com o Senhor, buscar mais o Senhor, e isso junto da nossa família também. Orar mais por eles e procurar conhecer, ó Deus, áreas da nossa vida que talvez precisam ser reparadas, para que nós não derramemos lágrimas desnecessárias no futuro, que essas lágrimas sejam evitadas por aquilo que possa ser curado, reconciliado e restaurado aqui, Senhor Deus, pelo Senhor. Tem misericórdia de nós e das nossas famílias. Ajuda-nos, guarda-nos,
para o bem do teu povo e para a glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém.